Olá, aqui é a Isabelle Prado, psicóloga, analista do comportamento e supervisora do Grupo Interclínicas. Hoje a gente está presente aqui no CEF, no segundo Fórum de Inclusão Social. É um evento muito importante na história da Interclínicas. Hoje a gente está aqui para auxiliar os profissionais da área da educação em como auxiliar, como incluir e adaptar as crianças autistas dentro do ambiente escolar. Me chamo Elisa, eu estou participando aqui do segundo Fórum de Inclusão Social. Elas trouxeram bastante informações em relação à inclusão, da criança com TEA em instituições clínicas e também escolares, e está sendo bem gratificante, a presença das profissionais aqui conosco. Olá, meu nome é Isabelle Prado, eu sou psicóloga, analista do comportamento e supervisora no Grupo Interclínicas. Você sabe o que faz um analista do comportamento? O analista do comportamento, ele trabalha com a terapia ABA, que é a análise do comportamento aplicado. Na análise do comportamento aplicada, ela trabalha através de técnicas com base em evidências científicas para poder modificar ou implementar novos comportamentos que são importantes no desenvolvimento humano. O analista do comportamento ABA, então, ele é o profissional responsável por avaliar, planejar e implementar os comportamentos que serão trabalhados com esse paciente. É feita uma avaliação inicial, onde é coletado todos os dados do paciente, é feito um planejamento, um plano de ensino individualizado e personalizado para esse paciente, para de fato o aplicador ABA implementar essa intervenção. É feito com base de metas específicas e personalizadas para aquele paciente, onde é feito um monitoramento desses comportamentos. Então, na prática, são ensinadas habilidades como comunicação, interação social e até mesmo tarefas simples do dia a dia voltadas à autonomia desse paciente. Tudo isso é monitorado e registrado diariamente para que, quando necessário, sejam feitas alterações nesse plano para que o paciente se desenvolva de maneira plena. Uma parte essencial do trabalho do analista do comportamento é a avaliação contínua. O comportamento ele é medido ao longo de toda a intervenção e todos os dados coletados são discutidos entre o analista do comportamento para que o aplicador ABA consiga ter progresso e faça ajustes de acordo com os dados coletados. Esse processo de reavaliação contínua e constante garante de fato que esse processo ele continue de forma eficiente e adaptada de acordo com as necessidades do paciente. Todo esse trabalho ele vai muito além das sessões individuais do paciente. Com a generalização dessas habilidades, a gente consegue que o indivíduo ele enfrente os desafios do dia a dia, que ele tenha uma melhora de comportamentos e uma mudança significativa na sua qualidade de vida e na sua autonomia. Então, todo o trabalho da análise do comportamento, ele começa pelo analista, que está por detrás, supervisionando e acompanhando de maneira contínua o atendimento de toda a equipe interdisciplinar. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor sobre o analista do comportamento, curta, compartilhe e qualquer dúvida, nós da Interclínicas estamos aqui de portas abertas para recebê-los e esclarecer todas as dúvidas. Um grande abraço. Tchau, tchau.
Olá, eu sou Raiane Gabriele, psicóloga, analista do comportamento e coordenadora aqui da unidade de Campinas. A Interclínicas tem uma trajetória de mais de 30 anos, fundada pela doutora Elizabeth Kerpaut. E ao longo desse tempo já acompanhou mais de 3.000 pacientes com autismo, de 1 ano e meio a 18 anos, em 6 cidades do interior de São Paulo. Se você tem alguma dúvida ou busca alguma ajuda, entre em contato conosco através das nossas redes sociais. Nossa equipe interdisciplinar está preparada para oferecer apoio a você e a sua família. Olá, tudo bem? Meu nome é Isabelle Prado, sou psicóloga, analista do comportamento e supervisora do Grupo Interclínicas. Hoje, nós vamos dar sequência à série sobre o desenvolvimento adequado para crianças de 0 a 2 anos de idade. Vamos falar um pouquinho sobre a estimulação da linguagem nessa idade. A exposição, desde o nascimento do bebê, à linguagem, ela tem que acontecer através de conversas, músicas e leituras. Mesmo que o bebê ainda não seja verbal, que ele ainda não corresponda, o fato de interagir com ele, explicar tudo o que está acontecendo dentro daquela rotina, faz com que ele ganhe vocabulário e que ele entenda de fato o que está acontecendo. O bebê ele começa a balbuciar ali em torno de 6 meses de idade e a gente espera que até os 2 anos de idade ele já faça frases curtas, como por exemplo, pegue isso, me dá aquilo, quero água. São frases, então, de em torno de 2 palavras. Para a gente poder expandir esse vocabulário, é muito importante utilizar, através de recursos como livros coloridos, muitos sons e músicas que a criança possa interagir, possa completar essa música para que ela expanda ainda mais e tenha um ganho aí de aumento de vocabulário. Se você conhece alguém com essa idade, curta, comente, nós estamos aqui à disposição para esclarecer todas as suas dúvidas. Um abraço! Olá, meu nome é Isabelle Prado, eu sou psicóloga, analista do comportamento e supervisora do Grupo Interclínicas. Hoje nós vamos encerrar a nossa série sobre como estimular de maneira adequada crianças de 0 a 2 anos de idade. É muito importante a gente entender que para o adulto ele conseguir interagir de fato nas brincadeiras, é muito importante que os pais e os cuidadores consigam fazer isso de forma divertida e que ele consiga desenvolver um vínculo. Para desenvolver o vínculo, que é o que a gente chama de pairing, um pareamento com essa criança, é muito importante que a gente, de início, se a criança não estiver muito interessada na brincadeira, a gente comece a imitar. Através da imitação, a gente consegue desenvolver habilidades de todas as áreas. É o que a gente chama de aprender para aprender. Para utilizar isso, a gente pode utilizar brinquedos simples, barracas dobráveis de brincar, esconde-esconde, imitação, minha vez e sua vez. Com isso, a gente consegue se aproximar dessa criança, fazer de fato um vínculo de maneira divertida e tranquila para que a gente consiga uma aproximação. Se você gostou de todas essas dicas, compartilhe, curta, comente, nós estamos aqui de portas abertas para recebê-los na Interclínicas. Um abraço! Olá, tudo bem? Meu nome é Isabelle Prado, sou psicóloga, analista do comportamento e supervisora no Grupo Interclínicas. Hoje nós vamos dar sequência à nossa série de como estimular de maneira adequada crianças de 0 a 2 anos de idade. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a parte do desenvolvimento sensorial. É muito importante explorar e estimular o lado sensorial do bebê, porque todos os bebês eles exploram pelos sentidos. Eles exploram através do tato, da audição, dos cheiros, enfim, todos os sentidos que englobam aí
o desenvolvimento. É muito importante a gente utilizar como recurso materiais de diferentes texturas, diferentes sons, diferentes cores. Como exemplo, a gente pode utilizar tapetes de atividades sensoriais, caixas com diferentes grãos, onde ela possa sentir, colocar os pezinhos, as mãozinhas, utilizar a massinha de modelar, diferentes texturas e diferentes temperaturas também, utilizar água mais quentinha, a água gelada. Com isso, a gente explora toda a visão, audição e tato desse bebê. Se você conhece alguém dessa idade, comenta, compartilha. Nós estamos aqui à disposição para esclarecer todas as dúvidas de vocês. Um abraço! A realidade dos alunos autistas suporte 1 dentro da escola é cheia de desafios, não é? Eu sou a doutora Elizabeth Crepaldi de Almeida, sou analista do comportamento e fundadora da Interclínicas e sou formada há 40 anos dentro dessa perspectiva. Vamos falar um pouquinho dos nossos desafios, então, com esse aluno suporte 1 dentro do ambiente escolar. Um dos principais desafios, na minha opinião, é que muitos alunos autistas se sentem excluídos dentro da sala de aula, se sentem excluídos dentro das interações sociais e dentro dos grupos da escola. Isso impacta bastante, tanto no desenvolvimento emocional como no desenvolvimento social desses sujeitos. A comunicação também é uma barreira diária. Eles têm dificuldade de expressar as suas emoções, os seus sentimentos, as dificuldades às quais estão passando e acaba gerando muita frustração. Quanto mais eles se frustram, mais comportamentos interferentes eles podem ter naquele momento. Comportamentos interferentes é quando ele se desengaja daquele comportamento natural que está tendo naquela sala de aula e acaba tendo outros comportamentos, ou gritando algumas vezes, chorando, xingando. Então tem várias formas dele se engajar nesse comportamento interferente como uma resposta pelo processo de frustração que ele apresenta dentro da sala de aula. Quem nunca passou por mudanças inesperadas na rotina, não é mesmo? E todas as vezes que a gente passa por mudanças inesperadas na rotina, nem sempre a gente lida de uma forma saudável, de uma forma tranquila e com harmonia dos atos e das ações que são tomadas. E para os alunos autistas suporte 1, isso é verdadeiro também. Só que para a gente é uma situação que a gente vai lidando meio a contragosto. Agora, para o jovem, para a criança autista, isso é um pesadelo. E por que um pesadelo? Porque eles precisam de rotinas estruturadas, saber aquilo que vai acontecer, ter previsibilidade para que a previsibilidade não seja quebrada. E se tiver alguma circunstância que precisa ser quebrada necessariamente, a gente tem que tentar sempre se planejar, se estruturar nessa rotina para que a gente possa antecipar essas situações para poder conversar com esse jovem ou essa criança autista. Então, a previsibilidade por meio de rotinas visuais é fundamental. Só que essa previsibilidade e essa rotina visual é dentro do ambiente e da vida desse sujeito. Não posso fazer previsibilidades dentro da minha vida, da forma como eu penso, da forma como eu acho. A previsibilidade é individual, é para aquele sujeito, para aquelas necessidades que ele apresenta. E aí, como que a gente pode fazer para que isso seja minimizado, se não resolvido? Para que isso seja minimizado ou se não resolvido, precisamos ter um apoio para essas crianças e para esses jovens, suporte 1. E esse apoio deve acontecer dentro dos ambientes naturais, na escola, na casa e principalmente para jovens, nos ambientes sociais, as quais os grupos da mesma idade dele convivem. E a Interclínicas desenvolve um projeto nesse sentido. Se você tiver dúvidas dos projetos da Interclínicas, da inserção, do acesso dos jovens e crianças suporte 1 na comunidade natural na qual eles vivem, converse conosco e nós teremos o maior prazer em responder a todas as suas perguntas, a todas as suas necessidades. Não se acanhe, não se aveste, pergunte. Um grande abraço e até a próxima. Oi, tudo bem? Meu nome é Elizabeth Crepaldi, eu sou fundadora da Interclínicas.
e hoje nós estamos aqui para iniciar mais uma série de vídeos. Desta vez, a série será sobre os agentes, todos os agentes envolvidos no ambiente escolar e na inclusão escolar com crianças e jovens com transtorno do espectro autístico, transtorno opositivo desafiador e o famoso TDAH, que é da hiperatividade e da atenção. Fique com a gente do começo até o fim. Curta, compartilhe, tire as suas dúvidas que estamos aqui para respondê-las. Existem 3 profissionais que são muito importantes no suporte escolar e no auxílio do processo de inclusão dessas crianças e jovens autistas com TDAH e também com transtorno opositivo desafiador. Quem são eles? São os analistas, os supervisores e os aplicadores ABAs. Os analistas são aqueles sujeitos, aqueles profissionais que estão gabaritados a avaliar quais são as necessidades do aluno dentro daquele ambiente escolar. Essa avaliação dos analistas, elas são avaliações que são mensuráveis e que podem acontecer de forma direta com o aluno ou de forma indireta por meio de checklist com professores e com toda a comunidade escolar. Os supervisores, o que eles fazem? Os supervisores, eles monitoram o progresso do aluno e ajustam o plano de trabalho dentro do ambiente escolar para que esses alunos de fato estejam se desenvolvendo. Então nós ajustamos os planos, verificamos o que está acontecendo dentro do ambiente escolar e anotamos para que a gente possa fazer ou o ajuste ou um novo plano para o desenvolvimento daquela criança, daquele jovem. E os aplicadores? Esses são aqueles que trabalham diretamente com as crianças e que seguem as diretrizes do planejamento educacional e do planejamento de desenvolvimento educacional para aquela criança, e eles seguem todas essas diretrizes que são orquestradas pelos supervisores. Então, os supervisores, eles são as pessoas que analisam todo o desenvolvimento dessa criança, e esses analistas do comportamento que trabalham diretamente com a criança, eles são supervisionados semanalmente, toda semana, para verificar se tem alguma coisa que precisa ser resolvida de forma imediata. Ou seja, juntos, esses 3 profissionais criam um ambiente seguro e inclusivo para todo o processo de aprendizagem desses jovens e crianças com TEA, TDAH e TOD. E como é que a gente faz para avaliar e realizar um plano de intervenção para esses sujeitos, para essas crianças jovens no dia a dia? Então, como é que é esse plano de avaliação? É um plano de avaliação que ele é pensado pelo analista, e pelo supervisor. Ele pode ser tanto aplicado de forma direta como de forma indireta. A forma indireta são os checklists, é a avaliação descritiva, onde entra o que essa criança faz no antecedente, o que ela faz na hora do comportamento, qual é a consequência que ela recebe, se ela recebe algum reforço ou não. E também temos a avaliação direta, que é uma avaliação funcional, experimental, e essa avaliação funcional experimental define qual é a função dos comportamentos que aquela criança apresenta. A partir dessas habilidades que ou estão em déficits ou estão exacerbadas, apresenta demais aquela situação, precisa a gente equalizar isso e fazer um plano de desenvolvimento para essa criança. Esse plano de desenvolvimento para essa criança e para esse jovem, ele tem todas as etapas: qual é o comportamento-alvo, quais são os objetivos, quais são os procedimentos, que tipo de registro que será utilizado para esse tipo de trabalho, e as análises e os ajustes constantes durante todo esse processo dentro da comunidade escolar. Ou seja, a avaliação bem feita e o planejamento estruturado é a base do processo de toda essa intervenção. Existe um registro de comportamento que eu gosto muito, que é para grupos em sala de aula, que se chama PLACHEC. O
que é uma técnica de observação sistemática dentro da análise aplicada do comportamento que monitora o comportamento dos grupos durante as atividades planejadas e durante as atividades de aula. Por exemplo, o professor quer saber se aquele aluno em especial, se ele está engajado nas atividades de leitura a qual ela está propondo. Então, ela trabalha lá com atividade silenciosa e está propondo atividades de leitura silenciosa para todas aquelas crianças. O que ele vai fazer? Ele vai pegar alguns intervalos, então faz de conta que a gente pegou 15 minutos, tá bom? Então ele vai pegar um intervalo de 5 minutos, outro intervalo de 5 minutos e outro intervalo de 5 minutos. E ao final de cada intervalo, ele olha para aquela criança e verifica se aquela criança está engajada naquela atividade de leitura. Ele olha assim, ela está lendo? Ela está com a cabeça para baixo, está lendo, está passando o dedinho, etc. Sim. Aí ele coloca lá positivo. Aí ele olha para ela no segundo intervalo, no final do 5º minuto, olha para ela ou em qualquer outro momento, ela está olhando para onde? Ela está olhando para o teto, então ela não está engajada. Aí ele vai tendo um histórico de registro de comportamento sobre a habilidade de leitura e nesse histórico de registro de comportamento sobre a habilidade de leitura, ele é discutido não só o professor com o supervisor, com o analista, né? O aplicador, ele discute com o supervisor, que discute também com o analista, mas esse professor, ele fica envolvido dentro do processo, ele fica envolvido dentro das atividades, porque ele também está dentro do seu escopo de competência, ele também está fazendo registros dessas crianças para poder observar qual está sendo o desenvolvimento. É muito mais gostoso a participação do professor, ele não vira um mero espectador, ele é o professor que está dentro do processo inclusivo daquela criança dentro do ambiente escolar. Ferramentas, registros como o Placheck é que nos ajudam a medir, a analisar qual é o impacto do nosso plano em sala de aula com aquele aluno. Isso é fundamental. Agora a gente vai falar um pouquinho das estratégias, algumas estratégias que possam ajudar as crianças em cada uma dessas fases, tanto no ensino infantil, como no ensino fundamental 1, entre aspas, de 7 a 10, 11 anos, e depois crianças jovens a partir dessa idade. Dentro das estratégias de educação infantil, um dos pontos da análise aplicada do comportamento que é fundamental é o reforço positivo. Nós temos que manter o reforço positivo para os comportamentos adequados, como prestar atenção, participar da atividade, sustentar uma atenção durante a aula, para poder estar olhando para o professor, ou para a atividade, ou para aquilo que está sendo discutido durante a aula. Isso é super importante. Para as crianças dentro dessa fase, que é a educação infantil, os cronogramas visuais é fundamental, não só para os autistas, eles precisam saber aquilo que eles vão fazer mesmo, né? O que vai fazer primeiro, o que vai fazer segundo, o que vai fazer terceiro, o que vai fazer quarto, até para que ele consiga se regular em relação ao tempo de entrada e ao tempo de saída, ao tempo de entrada e ao tempo do intervalo, para ele poder conseguir se organizar em relação a essas coisas. Isso é fundamental para ele se autorregular, para ele poder saber o que está acontecendo, para o desenvolvimento do processo de aprendizagem. O outro aspecto que é muito importante é o treinamento das habilidades sociais. Jogos e brincadeiras são as melhores estratégias, porque quando você trabalha com jogos e você trabalha com brincadeiras, você também está trabalhando a relação afetiva e está se aproximando dessas pessoas e de todas essas crianças. Estratégias para o ensino fundamental. E aí? A criança começa a crescer. E você aí fala assim, mas agora ela está no ensino fundamental e vai continuar do mesmo jeito? Não tem problema. Mas tem uma pesquisa que mostra que quando você entra na primeira, segunda série, os professores deixam de reforçar muitas das crianças de forma até contínua ou intermitente mesmo, das vezes que ele faz coisas muito interessantes dentro da sala de aula. Mas é importante ter o reforço. Então, e o reforço faz diferença para essas crianças também do ensino fundamental. Uma outra estratégia que a gente usa muito dentro da sala de aula é o sistema de economia de fichas.
O que é esse sistema? Ele motiva o aluno, ele reforça os comportamentos do aluno e ao final de um número de fichas ganhas, ele é reforçado com um prêmio master. Existe também as técnicas de autorregulação, que é o automonitoramento. Tem muitas técnicas sobre isso, mas ensinar a respirar, a contar, a pegar o ar pelo nariz, ou procurar um lugar onde você se sinta confortável dentro da escola, embaixo da escada, numa outra salinha onde tenha um banco, um puff que te faz dar uma relaxada. É importante que na escola tenha um lugar assim, um lugar que seja acolhedor, um lugar que faz com que a criança busque por ele. Para melhorar a interação social e reduzir comportamentos desafiadores, a gente tem que ensinar reforços diferenciais alternativos para essa criança aprender a resolver problemas. E isso é sempre com o tempo, é muito devagar, é gradativo, para que a criança vá aos poucos chegando nesse comportamento-alvo e nesse objetivo final que a gente espera para ela. Para que esse sujeito se torne o mais autônomo possível e o mais independente possível dentro do ambiente escolar e que ele se sinta incluído, que ele se sinta pareado com todas as outras crianças e com todos os outros jovens dentro desse ambiente. E para adolescentes e pré-adolescentes, uma fase tão difícil que todos os pais dizem, e agora o que eu faço? Meu filho cresceu, como é que eu faço? Para esses jovens, o treino de habilidades sociais e o uso de roteiros de uma comunicação assertiva é fundamental. Os reforços diferenciais, que é o reforço diferencial alternativo, o que ele pode fazer sem ser bater no copo aqui, então ele pode colocar a mão aqui, ou ele pode estar escrevendo ao invés de bater no copo, não sei, isso tudo são coisas que são combinadas com esse jovem, com esse adolescente, para que ele possa substituir esses comportamentos desafiadores por alternativas positivas em que cada uma dessas alternativas positivas seja muito reforçada e muito elogiada, porque isso é um grande esforço e uma grande conquista. E o envolvimento com metas pessoais para promover a autonomia. Como é que eu vou fazer para chegar aqui se eu quero desenvolver essa autonomia? Qual é a autonomia que esse sujeito precisa hoje e que necessita ser desenvolvido para que ele tenha uma vida mais independente, uma melhor qualidade de vida nos diferentes ambientes em que ele está? Isso é muito importante para a vida de qualquer sujeito, a autonomia e a independência. Pense nisso. Perceba que cada fase exige estratégias e reforçadores específicos para aquele sujeito, para que ele possa alcançar o grande objetivo final, que é de independência e autonomia. Não adianta, por exemplo, nós tentarmos fazer um trabalho dentro da escola se as pessoas da escola não querem nos receber. E também o contrário é verdadeiro. Não adianta a escola querer um trabalho de uma equipe multiprofissional, de uma equipe preparada dentro da análise do comportamento, e se ela também não está pronta ou se ela não quer fazer. Então existe uma sintonia entre a escola e os profissionais especializados para ajudar esse processo de inclusão dessa criança dentro da escola. Dentro desse processo, o que é necessário? Primeiro, capacitar os professores. Os professores, eles precisam ser capacitados para implementar estratégias. Capacitar professores não por exemplo, eu vou dar uma palestra. Capacitar professores é colocar a mão na massa, porque você dá uma palestra, no dia seguinte é vida que segue. Então nós precisamos ensinar a colocar a mão na massa e o que precisa ser feito para que as coisas aconteçam. Grupos de habilidades sociais, aonde nós conseguimos fazer com que esses sujeitos também se interajam com todos os outros e os outros se interajam com ele e que eles tenham uma participação ativa no milhares de habilidades que eles apresentam, que eles consigam evidenciar essas habilidades e consigam evidenciar o quanto que eles são minuciosos em algumas coisas, engraçados em outras, como todo ser humano. No ambiente escolar, para generalizar comportamentos, é necessário um suporte direto e um planejamento específico, direcionado,
onde a gente consiga definir cada uma das áreas. Fora da escola, nós também precisamos de suporte. O que a gente precisa? O envolvimento da família. A família precisa entender que essas intervenções, elas acontecem também no ambiente domiciliar, porque ela vai sair do ambiente escolar e vai lá chegar no ambiente domiciliar para reforçar esses aprendizados. E que esse aprendizado da criança naquele local, por exemplo, fazendo uma tarefa, tem que ter alguns ajustes. Esses ajustes dependem desse plano de desenvolvimento que foi traçado para aquela criança. Promover habilidades dentro de casa também é muito importante, promover atividades comunitárias, porque essa família vai levar para o parque, vai levar para a balada, vai levar para um monte de outros lugares, ou para atividades de crianças pequenas ou crianças grandes, onde é importante esportes, grupos, natação, enfim. E apoiar os adolescentes nessa transição do mercado de trabalho. Isso é muito importante, bastante importante. A colaboração eficaz entre analista, supervisor, aplicador ABA, professores, família e toda a comunidade escolar, lembrando que todas essas pessoas, quaisquer delas, têm um papel importantíssimo dentro do processo de inclusão. Então, esse entrosamento e essa organização de todas essas pessoas com colaboração é fundamental. Ninguém faz nada sozinho. A escola, para ser inclusiva, ela tem que ter parcerias e nós também precisamos ter parcerias, porque só assim a criança vai generalizar um comportamento inclusivo, entre aspas, para casa, para a comunidade, dentro e para fora da escola, para dentro do lar e para fora do lar, para dentro da clínica e para fora da clínica. Olá, meu nome é Elizabeth Crepaldi, eu sou uma das fundadoras da Interclínicas, há mais de 30 anos no mercado. Estamos na nossa primeira feira aqui, empreendimentos aqui em Caraguá. Eu estou extremamente feliz porque nós temos aqui 2 objetivos. O primeiro objetivo é mostrar para as pessoas que o autismo pode ser tratado dentro da análise do comportamento, com ética, com respeito, com compaixão e com evidências científicas. E o segundo é, se você tem alguma dúvida sobre os marcos do desenvolvimento do seu filho, e se seu filho está dentro desses marcos, nos procure para podermos aplicar uma triagem de sinais e indicadores de atrasos no desenvolvimento. Prezados amigos e amigas, hoje quero compartilhar uma reflexão sobre como vivemos em um mundo que nos desafia diariamente. Quantas vezes paramos para pensar no impacto das nossas ações e no peso das nossas escolhas? Muitas vezes aceitamos o que nos fere por medo, por cansaço, enquanto a vida nos convida a vivê-la plenamente. Somos imperfeitos, mas é na imperfeição que encontramos força para aprender e recomeçar. Não fomos feitos apenas para sobreviver, mas para criar, sentir e nos conectar, mesmo enfrentando as nossas próprias sombras. A ética, esse compromisso com a justiça e o respeito, é uma luz que nos guia em tempos difíceis, mas ela precisa caminhar com o amor e a compaixão. Ser humano é errar, é duvidar, é buscar redenção ao recomeçar. Então pergunto, o que estamos construindo? Um mundo de sobrevivência ou um mundo de plenitude? A mudança que desejamos começa em nós, em cada decisão consciente.
que honremos a dádiva da vida com a coragem e com propósito. O nosso muito obrigada em nome da Interclínicas e em nome de Elizabeth Crepaldi de Almeida. Olá, aqui é a Isabelle Prado, psicóloga, analista do comportamento e supervisora do Grupo Interclínicas. Hoje a gente está presente aqui no CEF, no segundo Fórum de Inclusão Social. É um evento muito importante na história da Interclínicas. Hoje a gente está aqui para auxiliar os profissionais da área da educação em como auxiliar, como incluir e adaptar as crianças autistas dentro do ambiente escolar. Me chamo Elisa, eu estou participando aqui do segundo Fórum de Inclusão Social. Elas trouxeram bastante informações em relação à inclusão, né, da criança com TEA em instituições clínicas e também escolares, e está sendo bem gratificante, né, a presença das profissionais aqui conosco. Olá, meu nome é Isabelle Prado, eu sou psicóloga, analista do comportamento e supervisora no Grupo Interclínicas. Você sabe o que faz um analista do comportamento? O analista do comportamento, ele trabalha com a terapia ABA, que é a análise do comportamento aplicado. Na análise do comportamento aplicada, ela trabalha através de técnicas com base em evidências científicas para poder modificar ou implementar novos comportamentos que são importantes no desenvolvimento humano. O analista do comportamento ABA, então, ele é o profissional responsável por avaliar, planejar e implementar os comportamentos que serão trabalhados com esse paciente. É feita uma avaliação inicial, onde é coletado todos os dados do paciente, é feito um planejamento, um plano de ensino individualizado e personalizado para esse paciente, para de fato o aplicador ABA implementar essa intervenção. É feito com base de metas específicas e personalizadas para aquele paciente, onde é feito um monitoramento desses comportamentos. Então, na prática, são ensinadas habilidades como comunicação, interação social e até mesmo tarefas simples do dia a dia voltadas à autonomia desse paciente. Tudo isso é monitorado e registrado diariamente para que, quando necessário, sejam feitas alterações nesse plano para que o paciente se desenvolva de maneira plena. Uma parte essencial do trabalho do analista do comportamento é a avaliação contínua. O comportamento ele é medido ao longo de toda a intervenção e todos os dados coletados são discutidos entre o analista do comportamento para que o aplicador ABA consiga ter progresso e faça ajustes de acordo com os dados coletados. Esse processo de reavaliação contínua e constante garante de fato que esse processo ele continue de forma eficiente e adaptada de acordo com as necessidades do paciente. Todo esse trabalho ele vai muito além das sessões individuais do paciente. Com a generalização dessas habilidades, a gente consegue que o indivíduo ele enfrente os desafios do dia a dia, que ele tenha uma melhora de comportamentos e uma mudança significativa na sua qualidade de vida e na sua autonomia. Então, todo o trabalho da análise do comportamento, ele começa pelo analista, que está por detrás, supervisionando e acompanhando de maneira contínua o atendimento de toda a equipe interdisciplinar. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor sobre o analista do comportamento, curta, compartilhe e qualquer dúvida, nós da Interclínicas estamos aqui de portas abertas para recebê-los e esclarecer todas as dúvidas. Um grande abraço. Tchau, tchau.
Olá, eu sou Raiane Gabriele, psicóloga, analista do comportamento e coordenadora aqui da unidade de Campinas. A Interclínicas tem uma trajetória de mais de 30 anos, fundada pela doutora Elizabeth Crepaldi. E ao longo desse tempo já acompanhou mais de 3.000 pacientes com autismo, de 1 ano e meio a 18 anos, em 6 cidades do interior de São Paulo. Se você tem alguma dúvida ou busca alguma ajuda, entre em contato conosco através das nossas redes sociais. Nossa equipe interdisciplinar está preparada para oferecer apoio a você e a sua família. Olá, tudo bem? Meu nome é Isabelle Prado, sou psicóloga, analista do comportamento e supervisora do Grupo Interclínicas. Hoje, nós vamos dar sequência à série sobre o desenvolvimento adequado para crianças de 0 a 2 anos de idade. Vamos falar um pouquinho sobre a estimulação da linguagem nessa idade. A exposição, desde o nascimento do bebê, à linguagem, ela tem que acontecer através de conversas, músicas e leituras. Mesmo que o bebê ainda não seja verbal, que ele ainda não corresponda, o fato de interagir com ele, explicar tudo o que está acontecendo dentro daquela rotina, faz com que ele ganhe vocabulário e que ele entenda de fato o que está acontecendo. O bebê ele começa a balbuciar ali em torno de 6 meses de idade e a gente espera que até os 2 anos de idade ele já faça frases curtas, como por exemplo, pegue isso, me dá aquilo, quero água. São frases, então, de em torno de 2 palavras. Para a gente poder expandir esse vocabulário, é muito importante utilizar, através de recursos como livros coloridos, muitos sons e músicas que a criança possa interagir, possa completar essa música para que ela expanda ainda mais e tenha um ganho aí de aumento de vocabulário. Se você conhece alguém com essa idade, curta, comente, nós estamos aqui à disposição para esclarecer todas as suas dúvidas. Um abraço! Olá, meu nome é Isabelle Prado, eu sou psicóloga, analista do comportamento e supervisora do Grupo Interclínicas. Hoje nós vamos encerrar a nossa série sobre como estimular de maneira adequada crianças de 0 a 2 anos de idade. É muito importante a gente entender que para o adulto ele conseguir interagir de fato nas brincadeiras, é muito importante que os pais e os cuidadores consigam fazer isso de forma divertida e que ele consiga desenvolver um vínculo. Para desenvolver o vínculo, que é o que a gente chama de pairing, um pareamento com essa criança, é muito importante que a gente, de início, se a criança não estiver muito interessada na brincadeira, a gente comece a imitar. Através da imitação, a gente consegue desenvolver habilidades de todas as áreas. É o que a gente chama de aprender para aprender. Para utilizar isso, a gente pode utilizar brinquedos simples, barracas dobráveis de brincar, esconde-esconde, imitação, minha vez e sua vez. Com isso, a gente consegue se aproximar dessa criança, fazer de fato um vínculo de maneira divertida e tranquila para que a gente consiga uma aproximação. Se você gostou de todas essas dicas, compartilhe, curta, comente, nós estamos aqui de portas abertas para recebê-los na Interclínicas. Um abraço! Olá, tudo bem? Meu nome é Isabelle Prado, sou psicóloga, analista do comportamento e supervisora no Grupo Interclínicas. Hoje nós vamos dar sequência à nossa série de como estimular de maneira adequada crianças de 0 a 2 anos de idade. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a parte do desenvolvimento sensorial. É muito importante explorar e estimular o lado sensorial do bebê, porque todos os bebês eles exploram pelos sentidos. Eles exploram através do tato, da audição, dos cheiros, enfim, todos os sentidos que englobam aí
o desenvolvimento. É muito importante a gente utilizar como recurso materiais de diferentes texturas, diferentes sons, diferentes cores. Como exemplo, a gente pode utilizar tapetes de atividades sensoriais, caixas com diferentes grãos, onde ela possa sentir, colocar os pezinhos, as mãozinhas, utilizar a massinha de modelar, diferentes texturas e diferentes temperaturas também, utilizar água mais quentinha, a água gelada. Com isso, a gente explora toda a visão, audição e tato desse bebê. Se você conhece alguém dessa idade, comenta, compartilha. Nós estamos aqui à disposição para esclarecer todas as dúvidas de vocês. Um abraço! A realidade dos alunos autistas suporte 1 dentro da escola é cheia de desafios, não é? Eu sou a doutora Elizabeth Crepaldi de Almeida, sou analista do comportamento e fundadora da Interclínicas e sou formada há 40 anos dentro dessa perspectiva. Vamos falar um pouquinho dos nossos desafios, então, com esse aluno suporte 1 dentro do ambiente escolar. Um dos principais desafios, na minha opinião, é que muitos alunos autistas se sentem excluídos dentro da sala de aula, se sentem excluídos dentro das interações sociais e dentro dos grupos da escola. Isso impacta bastante, tanto no desenvolvimento emocional como no desenvolvimento social desses sujeitos. A comunicação também é uma barreira diária. Eles têm dificuldade de expressar as suas emoções, os seus sentimentos, as dificuldades às quais estão passando e acaba gerando muita frustração. Quanto mais eles se frustram, mais comportamentos interferentes eles podem ter naquele momento. Comportamentos interferentes é quando ele se desengaja daquele comportamento natural que está tendo naquela sala de aula e acaba tendo outros comportamentos, ou gritando algumas vezes, chorando, xingando. Então tem várias formas dele se engajar nesse comportamento interferente como uma resposta pelo processo de frustração que ele apresenta dentro da sala de aula. Quem nunca passou por mudanças inesperadas na rotina, não é mesmo? E todas as vezes que a gente passa por mudanças inesperadas na rotina, nem sempre a gente lida de uma forma saudável, de uma forma tranquila e com harmonia dos atos e das ações que são tomadas. E para os alunos autistas suporte 1, isso é verdadeiro também. Só que para a gente é uma situação que a gente vai lidando meio a contragosto. Agora, para o jovem, para a criança autista, isso é um pesadelo. E por que um pesadelo? Porque eles precisam de rotinas estruturadas, saber aquilo que vai acontecer, ter previsibilidade para que a previsibilidade não seja quebrada. E se tiver alguma circunstância que precisa ser quebrada necessariamente, a gente tem que tentar sempre se planejar, se estruturar nessa rotina para que a gente possa antecipar essas situações para poder conversar com esse jovem ou essa criança autista. Então, a previsibilidade por meio de rotinas visuais é fundamental. Só que essa previsibilidade e essa rotina visual é dentro do ambiente e da vida desse sujeito. Não posso fazer previsibilidades dentro da minha vida, da forma como eu penso, da forma como eu acho. A previsibilidade é individual, é para aquele sujeito, para aquelas necessidades que ele apresenta. E aí, como que a gente pode fazer para que isso seja minimizado, se não resolvido? Para que isso seja minimizado ou se não resolvido, precisamos ter um apoio para essas crianças e para esses jovens, suporte 1. E esse apoio deve acontecer dentro dos ambientes naturais, na escola, na casa e principalmente para jovens, nos ambientes sociais, as quais os grupos da mesma idade dele convivem. E a Interclínicas desenvolve um projeto nesse sentido. Se você tiver dúvidas dos projetos da Interclínicas, da inserção, do acesso dos jovens e crianças suporte 1 na comunidade natural na qual eles vivem, converse conosco e nós teremos o maior prazer em responder a todas as suas perguntas, a todas as suas necessidades. Não se acanhe, não se aveste, pergunte. Um grande abraço e até a próxima. Oi, tudo bem? Meu nome é Elizabeth Crepaldi, eu sou fundadora da Interclínicas
e hoje nós estamos aqui para iniciar mais uma série de vídeos. Desta vez, a série será sobre os agentes, todos os agentes envolvidos no ambiente escolar e na inclusão escolar com crianças e jovens com transtorno do espectro autístico, transtorno opositivo desafiador e o famoso TDAH, que é da hiperatividade e da atenção. Fique com a gente do começo até o fim. Curta, compartilhe, tire as suas dúvidas que estamos aqui para respondê-las. Existem 3 profissionais que são muito importantes no suporte escolar e no auxílio do processo de inclusão dessas crianças e jovens autistas com TDAH e também com transtorno opositivo desafiador. Quem são eles? São os analistas, os supervisores e os aplicadores ABAs. Os analistas são aqueles sujeitos, aqueles profissionais que estão gabaritados a avaliar quais são as necessidades do aluno dentro daquele ambiente escolar. Essa avaliação dos analistas, elas são avaliações que são mensuráveis e que podem acontecer de forma direta com o aluno ou de forma indireta por meio de checklist com professores e com toda a comunidade escolar. Os supervisores, o que eles fazem? Os supervisores, eles monitoram o progresso do aluno e ajustam o plano de trabalho dentro do ambiente escolar para que esses alunos de fato estejam se desenvolvendo. Então nós ajustamos os planos, verificamos o que está acontecendo dentro do ambiente escolar e anotamos para que a gente possa fazer ou o ajuste ou um novo plano para o desenvolvimento daquela criança, daquele jovem. E os aplicadores? Esses são aqueles que trabalham diretamente com as crianças e que seguem as diretrizes do planejamento educacional e do planejamento de desenvolvimento educacional para aquela criança, e eles seguem todas essas diretrizes que são orquestradas pelos supervisores. Então, os supervisores, eles são as pessoas que analisam todo o desenvolvimento dessa criança, e esses analistas do comportamento que trabalham diretamente com a criança, eles são supervisionados semanalmente, toda semana, para verificar se tem alguma coisa que precisa ser resolvida de forma imediata. Ou seja, juntos, esses 3 profissionais criam um ambiente seguro e inclusivo para todo o processo de aprendizagem desses jovens e crianças com TEA, TDAH e TOD. E como é que a gente faz para avaliar e realizar um plano de intervenção para esses sujeitos, para essas crianças jovens no dia a dia? Então, como é que é esse plano de avaliação? É um plano de avaliação que ele é pensado pelo analista, e pelo supervisor. Ele pode ser tanto aplicado de forma direta como de forma indireta. A forma indireta são os checklists, é a avaliação descritiva, onde entra o que essa criança faz no antecedente, o que ela faz na hora do comportamento, qual é a consequência que ela recebe, se ela recebe algum reforço ou não. E também temos a avaliação direta, que é uma avaliação funcional, experimental, e essa avaliação funcional experimental define qual é a função dos comportamentos que aquela criança apresenta. A partir dessas habilidades que ou estão em déficits ou estão exacerbadas, apresenta demais aquela situação, precisa a gente equalizar isso e fazer um plano de desenvolvimento para essa criança. Esse plano de desenvolvimento para essa criança e para esse jovem, ele tem todas as etapas: qual é o comportamento-alvo, quais são os objetivos, quais são os procedimentos, que tipo de registro que será utilizado para esse tipo de trabalho, e as análises e os ajustes constantes durante todo esse processo dentro da comunidade escolar. Ou seja, a avaliação bem feita e o planejamento estruturado é a base do processo de toda essa intervenção. Existe um registro de comportamento que eu gosto muito, que é para grupos em sala de aula, que se chama PLACHEC.
que é uma técnica de observação sistemática dentro da análise aplicada do comportamento que monitora o comportamento dos grupos durante as atividades planejadas e durante as atividades de aula. Por exemplo, o professor quer saber se aquele aluno em especial, se ele está engajado nas atividades de leitura a qual ela está propondo. Então, ela trabalha lá com atividade silenciosa e está propondo atividades de leitura silenciosa para todas aquelas crianças. O que ele vai fazer? Ele vai pegar alguns intervalos, então faz de conta que a gente pegou 15 minutos, tá bom? Então ele vai pegar um intervalo de 5 minutos, outro intervalo de 5 minutos e outro intervalo de 5 minutos. E ao final de cada intervalo, ele olha para aquela criança e verifica se aquela criança está engajada naquela atividade de leitura. Ele olha assim, ela está lendo? Ela está com a cabeça para baixo, está lendo, está passando o dedinho, etc? Sim. Aí ele coloca lá positivo. Aí ele olha para ela no segundo intervalo, no final do 5º minuto, olha para ela ou em qualquer outro momento, ela está olhando para onde? Ela está olhando para o teto, então ela não está engajada. Aí ele vai tendo um histórico de registro de comportamento sobre a habilidade de leitura e nesse histórico de registro de comportamento sobre a habilidade de leitura, ele é discutido não só o professor com o supervisor, com o analista, né? O aplicador, ele discute com o supervisor, que discute também com o analista, mas esse professor, ele fica envolvido dentro do processo, ele fica envolvido dentro das atividades, porque ele também está dentro do seu escopo de competência, ele também está fazendo registros dessas crianças para poder observar qual está sendo o desenvolvimento. É muito mais gostoso a participação do professor, ele não vira um mero espectador, ele é o professor que está dentro do processo inclusivo daquela criança dentro do ambiente escolar. Ferramentas, registros como o Placheck é que nos ajudam a medir, a analisar qual é o impacto do nosso plano em sala de aula com aquele aluno. Isso é fundamental. Agora a gente vai falar um pouquinho das estratégias, algumas estratégias que possam ajudar as crianças em cada uma dessas fases, tanto no ensino infantil, como no ensino fundamental 1, entre aspas, de 7 a 10, 11 anos, e depois crianças jovens a partir dessa idade. Dentro das estratégias de educação infantil, um dos pontos da análise aplicada do comportamento que é fundamental é o reforço positivo. Nós temos que manter o reforço positivo para os comportamentos adequados, como prestar atenção, participar da atividade, sustentar uma atenção durante a aula, para poder estar olhando para o professor, ou para a atividade, ou para aquilo que está sendo discutido durante a aula. Isso é super importante. Para as crianças dentro dessa fase, que é a educação infantil, os cronogramas visuais é fundamental, não só para os autistas, eles precisam saber aquilo que eles vão fazer mesmo, né? O que vai fazer primeiro, o que vai fazer segundo, o que vai fazer terceiro, o que vai fazer quarto, até para que ele consiga se regular em relação ao tempo de entrada e ao tempo de saída, ao tempo de entrada e ao tempo do intervalo, para ele poder conseguir se organizar em relação a essas coisas. Isso é fundamental para ele se autorregular, para ele poder saber o que está acontecendo, para o desenvolvimento do processo de aprendizagem. O outro aspecto que é muito importante é o treinamento das habilidades sociais. Jogos e brincadeiras são as melhores estratégias, porque quando você trabalha com jogos e você trabalha com brincadeiras, você também está trabalhando a relação afetiva e está se aproximando dessas pessoas e de todas essas crianças. Estratégias para o ensino fundamental. E aí? A criança começa a crescer. E você aí fala assim, mas agora ela está no ensino fundamental e vai continuar do mesmo jeito? Não tem problema. Mas tem uma pesquisa que mostra que quando você entra na primeira, segunda série, os professores deixam de reforçar muitas das crianças de forma até contínua ou intermitente mesmo, das vezes que ele faz coisas muito interessantes dentro da sala de aula. Mas é importante ter o reforço. Então, e o reforço faz diferença para essas crianças também do ensino fundamental. Uma outra estratégia que a gente usa muito dentro da sala de aula é o sistema de economia de fichas.
O que é esse sistema? Ele motiva o aluno, ele reforça os comportamentos do aluno e ao final de um número de fichas ganhas, ele é reforçado com um prêmio master. Existe também as técnicas de autorregulação, que é o automonitoramento. Tem muitas técnicas sobre isso, mas ensinar a respirar, a contar, a pegar o ar pelo nariz, ou procurar um lugar onde você se sinta confortável dentro da escola, embaixo da escada, numa outra salinha onde tenha um banco, um puff que te faz dar uma relaxada. É importante que na escola tenha um lugar assim, um lugar que seja acolhedor, um lugar que faz com que a criança busque por ele. Para melhorar a interação social e reduzir comportamentos desafiadores, a gente tem que ensinar reforços diferenciais alternativos para essa criança aprender a resolver problemas. E isso é sempre com o tempo, é muito devagar, é gradativo, para que a criança vá aos poucos chegando nesse comportamento-alvo e nesse objetivo final que a gente espera para ela. Para que esse sujeito se torne o mais autônomo possível e o mais independente possível dentro do ambiente escolar e que ele se sinta incluído, que ele se sinta pareado com todas as outras crianças e com todos os outros jovens dentro desse ambiente. E para adolescentes e pré-adolescentes, uma fase tão difícil que todos os pais dizem, e agora o que eu faço? Meu filho cresceu, como é que eu faço? Para esses jovens, o treino de habilidades sociais e o uso de roteiros de uma comunicação assertiva é fundamental. Os reforços diferenciais, que é o reforço diferencial alternativo, o que ele pode fazer sem ser bater no copo aqui? Então ele pode colocar a mão aqui, ou ele pode estar escrevendo ao invés de bater no copo. Não sei, isso tudo são coisas que são combinadas com esse jovem, com esse adolescente, para que ele possa substituir esses comportamentos desafiadores por alternativas positivas em que cada uma dessas alternativas positivas seja muito reforçada e muito elogiada, porque isso é um grande esforço e uma grande conquista. E o envolvimento com metas pessoais para promover a autonomia. Como é que eu vou fazer para chegar aqui se eu quero desenvolver essa autonomia? Qual é a autonomia que esse sujeito precisa hoje e que necessita ser desenvolvido para que ele tenha uma vida mais independente, uma melhor qualidade de vida nos diferentes ambientes em que ele está? Isso é muito importante para a vida de qualquer sujeito, a autonomia e a independência. Pense nisso. Perceba que cada fase exige estratégias e reforçadores específicos para aquele sujeito, para que ele possa alcançar o grande objetivo final, que é de independência e autonomia. Não adianta, por exemplo, nós tentarmos fazer um trabalho dentro da escola se as pessoas da escola não querem nos receber. E também o contrário é verdadeiro. Não adianta a escola querer um trabalho de uma equipe multiprofissional, de uma equipe preparada dentro da análise do comportamento, e se ela também não está pronta ou se ela não quer fazer. Então existe uma sintonia entre a escola e os profissionais especializados para ajudar esse processo de inclusão dessa criança dentro da escola. Dentro desse processo, o que é necessário? Primeiro, capacitar os professores. Os professores, eles precisam ser capacitados para implementar estratégias. Capacitar professores não por exemplo, eu vou dar uma palestra. Capacitar professores é colocar a mão na massa, porque você dá uma palestra, no dia seguinte é vida que segue. Então nós precisamos ensinar a colocar a mão na massa e o que precisa ser feito para que as coisas aconteçam. Grupos de habilidades sociais, aonde nós conseguimos fazer com que esses sujeitos também se interajam com todos os outros e os outros se interajam com ele, e que eles tenham uma participação ativa no milhares de habilidades que eles apresentam, que eles consigam evidenciar essas habilidades e consigam evidenciar o quanto que eles são minuciosos em algumas coisas, engraçados em outras, como todo ser humano. No ambiente escolar, para generalizar comportamentos, é necessário um suporte direto e um planejamento específico, direcionado,
onde a gente consiga definir cada uma das áreas. Fora da escola, nós também precisamos de suporte. O que a gente precisa? O envolvimento da família. A família precisa entender que essas intervenções, elas acontecem também no ambiente domiciliar, porque ela vai sair do ambiente escolar e vai lá chegar no ambiente domiciliar para reforçar esses aprendizados. E que esse aprendizado da criança naquele local, por exemplo, fazendo uma tarefa, tem que ter alguns ajustes. Esses ajustes dependem desse plano de desenvolvimento que foi traçado para aquela criança. Promover habilidades dentro de casa também é muito importante, promover atividades comunitárias, porque essa família vai levar para o parque, vai levar para a balada, vai levar para um monte de outros lugares, ou para atividades de crianças pequenas ou crianças grandes, onde é importante esportes, grupos, natação, enfim. E apoiar os adolescentes nessa transição do mercado de trabalho. Isso é muito importante, bastante importante. A colaboração eficaz entre analista, supervisor, aplicador ABA, professores, família e toda a comunidade escolar, lembrando que todas essas pessoas, quaisquer delas, têm um papel importantíssimo dentro do processo de inclusão. Então, esse entrosamento e essa organização de todas essas pessoas com colaboração é fundamental. Ninguém faz nada sozinho. A escola, para ser inclusiva, ela tem que ter parcerias e nós também precisamos ter parcerias, porque só assim a criança vai generalizar um comportamento inclusivo, entre aspas, para casa, para a comunidade, dentro e para fora da escola, para dentro do lar e para fora do lar, para dentro da clínica e para fora da clínica. Olá, meu nome é Elizabeth Crepaldi, eu sou uma das fundadoras da Interclínicas, há mais de 30 anos no mercado. Estamos na nossa primeira feira aqui, empreendimentos aqui em Caraguá. Eu estou extremamente feliz porque nós temos aqui 2 objetivos. O primeiro objetivo é mostrar para as pessoas que o autismo pode ser tratado dentro da análise do comportamento, com ética, com respeito, com compaixão e com evidências científicas. E o segundo é, se você tem alguma dúvida sobre os marcos do desenvolvimento do seu filho, e se seu filho está dentro desses marcos, nos procure para podermos aplicar uma triagem de sinais e indicadores de atrasos no desenvolvimento. Prezados amigos e amigas, hoje quero compartilhar uma reflexão sobre como vivemos em um mundo que nos desafia diariamente. Quantas vezes paramos para pensar no impacto das nossas ações e no peso das nossas escolhas? Muitas vezes aceitamos o que nos fere por medo, por cansaço, enquanto a vida nos convida a vivê-la plenamente. Somos imperfeitos, mas é na imperfeição que encontramos força para aprender e recomeçar. Não fomos feitos apenas para sobreviver, mas para criar, sentir e nos conectar, mesmo enfrentando as nossas próprias sombras. A ética, esse compromisso com a justiça e o respeito, é uma luz que nos guia em tempos difíceis, mas ela precisa caminhar com o amor e a compaixão. Ser humano é errar, é duvidar, é buscar redenção ao recomeçar. Então pergunto, o que estamos construindo? Um mundo de sobrevivência ou um mundo de plenitude? A mudança que desejamos começa em nós, em cada decisão consciente.
que honremos a dádiva da vida com a coragem e com propósito. O nosso muito obrigada em nome da Interclínicas e em nome de Elizabeth Crepaldi de Almeida.